Muito bem, retomamos então para este terceiro bloco. Nós temos já algumas perguntas que vieram dos polos, daqui a pouquinho nós vamos estar conversando a respeito dessas perguntas. Eu quero, nesse momento do terceiro bloco, onde a gente vai concluindo essa nossa compreensão de evangelização, tendo como conceito principal que a evangelização é o conteúdo da missão. Ou seja, esse evangelho em ação representa o ato testemunhal, o conteúdo do evangelho. E como nós estamos falando da dimensão da encarnação, do respeito das culturas, dessas compreensões, nós vamos então olhar um pouco para o tema da América Latina. Então, no finalzinho do bloco anterior, eu falei sobre missão integral em René Padilha. Vamos ver o que René Padilha fala, pensa, partilha com a gente. O conceito de René Padilha traz alguns desafios para nós. Primeiro, o desafio da missão integral, que por sua vez subdivide-se em outros três, ou seja, o René Padilha trabalha em três dimensões o tema da missão integral. O desafio da evangelização e do discipulado, isso para René Padilha é muito importante. O desafio da colaboração e da unidade, e terceiro, ele coloca o desafio do desenvolvimento e da justiça. Bem, então o que nós precisamos entender como evangelização enculturada no contexto latino-americano, no olhar da missão integral? Eu acho que isso para nós é muito importante, tá? O nosso recorte agora do debate de uma missão encarnada é o recorte da missão integral para o contexto latino-americano. E um expoente, então, dessa reflexão é o teólogo René Padilha. O primeiro ponto que ele diz, que ele afirma, ou que ele coloca como importantíssimo nessa pauta, é que uma evangelização encarnada para a América Latina tem que ter uma compreensão do evangelho em ação, ou seja, do conteúdo, a evangelização do conteúdo do evangelho na perspectiva do discipulado. Ou seja, para René Padilha, nós não só anunciamos Jesus, ok? Porque existe um grande debate das pessoas em fazer com que Jesus se torne conhecido para a comunidade latino-americana. René Padilha entende que isso é uma tarefa importante, mas na sua compreensão da evangelização, ou seja, desse evangelho em ação, não é somente torná-lo conhecido, é necessário vivenciá-lo, e aí ele coloca a tarefa do discipulado, ou seja, como que nós introduzimos as pessoas que acolhem a palavra da fé cristã num estilo novo de vida. E aí ele diz que isso se dá pela tarefa do discipulado, ou seja, da aprendizagem, dos novos conceitos de vida, do novo estilo de vida, quem sabe utilizando uma linguagem paulina, quando diz assim, aquele que roubava não rouba mais, aquele que espancava a mulher não espanca mais, aquele que mentia não mente mais, e assim sucessivamente, ou seja, aqueles valores que não são apenas só dos códigos morais e éticos da sociedade, mas eles também, mas os valores que dão agora uma referência ao Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. E aqui a fé é muito importante, né, para o tema da evangelização. O que faz, o que alimenta o acolhimento do conteúdo do Evangelho é a experiência da fé, é a graça revelada de Deus em Jesus Cristo. E isso precisa de um processo de aprendizagem. Esse é o tema principal que a missão integral traz para René Padilha. E quem que cumpre essa tarefa? Né? René Padilha diz, quem que cumpre a tarefa da evangelização? Quem que cumpre a tarefa do discipulado? A igreja, o povo de Deus. Essa é uma responsabilidade nossa, pessoal, e também uma responsabilidade comunitária. A igreja local tem essa tarefa. Segundo ponto importante, ele coloca que o grande desafio também é a colaboração da unidade, né? Colaboração e unidade. São dois temas que René Padilha coloca como fundamentais para a América Latina.
Por que ele diz que esse é um desafio grande? Porque na leitura de René Padilha, na sua reflexão sobre a missão integral, ele afirma que a América Latina é muito dividida. Nós temos uma evangelização, ou eu até diria assim, não é bem René Padilha que faz essa distinção, eu quero fazer aqui, é que os nossos evangelismos, eles são muito competitivos. Os nossos evangelismos, eles são muito de concorrência. E René Padilha diz assim, isso faz com que nós tenhamos que construir uma nova postura na nossa atitude missionária. E nós precisamos de cooperação. A cooperação missionária, a cooperação na evangelização é um exercício significativo. Por quê? Porque nós podemos juntos, como igrejas, trabalharmos em favor desse projeto de Deus em salvar a humanidade. E colocar em segundo plano as dimensões da nossa denominação. O primeiro plano, a questão principal, é tornar o conteúdo do Evangelho vivido, praticado pelas pessoas. Em segundo plano, aí sim entra as particularidades da nossa denominação. E geralmente nós fazemos o contrário. Padilha diz que um dos problemas que nós enfrentamos na América Latina, no campo missionário e na tarefa da missão integral, é que nós primeiro falamos das nossas denominações para depois falarmos do Evangelho. E aí ele assim, isso compromete muito a missão integral. E aí ele diz, isso é resolvido quando a gente pode se dispor ou assumir um projeto de missão de cooperação. Dentro desse mesmo tema, ele diz que, além da cooperação, é necessário também de unidade. O que significa isso? Significa que as igrejas precisam entender que, mesmo elas tendo suas histórias diferentes, sendo denominações distintas, com as diversas raízes, né? O mundo cristão com as suas diversas raízes, com as suas diversas tendências teológicas por causa dos fatos históricos, né? Dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, dentro do mundo evangélico mais contemporâneo, dentro do mundo pentecostal e assim sucessivamente. Padilha diz assim, a missão integral precisa de unidade para o cumprimento da tarefa evangelizadora. O que é a unidade? A cooperação é trabalhar junto. A unidade é reconhecer o valor do outro. Além de trabalharmos juntos, nós temos que reconhecer que o que o outro faz na tarefa evangelizadora é tão importante como nós. E aí a linguagem de unidade bíblica, e que Padilha também utiliza, é aquela de 1 Coríntios capítulo 14. Nós somos um corpo, ou seja, a igreja de Cristo, nas suas diversas denominações, representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só a denominação A ou a denominação B, ou ler o corpo de Cristo como se fosse só a nossa denominação. Não, a unidade da igreja, na compreensão de Padilha, para a América Latina, no cumprimento da missão integral, precisa de um comprometimento de unidade, ou seja, todos os membros deste corpo têm suas funções e são importantes. E assim como Padilha se apoia em 1 Coríntios 12, nós podemos também olhar Efésios capítulo 4, que vai também debater essa questão da fé e da unidade. Então, não somente a dimensão da cooperação, mas também a questão da unidade. E o terceiro ponto importante que Padilha coloca é o desenvolvimento da justiça, né? Padilha entende que a evangelização ou a missão integral, ela não dá conta de conviver na América Latina, onde as questões relacionadas à justiça são relegadas a segundo plano, né? A gente ainda vive num continente onde essa relação da justiça e do direito é um debate significativo. Por quê? Porque ainda nós temos vários mecanismos que dominam a sociedade latino-americana,
onde a justiça não é respeitada. E na compreensão de Padilha, o tema da justiça e do reino de Deus são temas essenciais na missão integral. Ou seja, não se faz evangelização na compreensão e no pensamento de Padilha de missão integral se nós não desenvolvermos na nossa fala testemunhal, ou seja, na nossa tarefa evangelizadora, um discurso claro da justiça. O reino de Deus é justiça. Então, quando Padilha coloca essa condição, ele diz assim, nós precisamos, de maneira significativa e responsável, colocarmos esses temas no debate da evangelização e da inculturação. O problema da justiça, o problema da unidade, o problema da cooperação, o problema do discipulado, ele identifica isso como os pontos essenciais do debate da evangelização na América Latina. Bem, então conhecendo esse pensamento de Padilha, eu quero agora introduzir um pouco da nossa conversa as reações que a gente recebeu na aula de hoje. Então, do Paulo de Franca vem uma questão sobre essa questão da enculturação, né? Jesus, que absolveu a mulher adúltera, o que representaria um desrespeito à cultura judaica? Então, acho que a sua fala é muito importante aí, do Paulo de Franca, né? O que é importante para nós? Importante para nós é olharmos o episódio em si. Será que nós, cristãos, hoje, com as nossas mentalidades, daríamos conta de conviver com pessoas que têm práticas que são completamente diferenciadas das nossas como cristãos do século XXI? Eu tenho comigo que a gente não precisa debater muito esse tema, porque todos vocês aí que estão nos polos, eu compreendo bastante essa história, eu tenho 30 anos de experiência pastoral, é muito comum nas nossas igrejas nós enfrentarmos o seguinte problema: quando alguém tem uma atitude que ela não se encaixa na vida da nossa comunidade, a tendência natural é a gente se distanciar dessas pessoas. A gente se distancia delas e elas se distanciam de nós. Por quê? Porque a gente não dá conta. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando alguém se divorcia nas nossas igrejas, como é difícil. Dependendo de como essa pessoa está inserida na vida comunitária, como é difícil a gente manter os relacionamentos, acolher essas pessoas. Não estou dizendo que isso não exista, mas eu estou dizendo que isso é difícil, porque as nossas culturas, nosso modo de pensar, exige que as pessoas permaneçam casadas para sempre. E quando há um rompimento matrimonial, nós temos dificuldades. Então, quando você traz o tema da mulher adúltera, eu tenho aqui comigo que é muito bom o que você traz para nós, porque eu tenho comigo que fala exatamente sobre o respeito à cultura do outro. Quando a mulher adúltera é tida como, vamos dizer assim, pega em flagrante, Jesus quer saber se no tema da lei mosaica as questões morais eram mais importantes do que a vida. E aqui está a grande questão. Não é desrespeito à cultura judaica, pelo contrário, é um respeito à cultura judaica. O grande ponto central da lei mosaica era garantir a vida. Uma das falas bonitas do Antigo Testamento e da lei mosaica era essa: hoje coloco para ti a escolha, a vida e a morte. Você tem que escolher, ou para lá ou para cá. Esse é o ponto central. A cultura judaica, quando ela se desdobra com outras questões, ela não pode perder de vista a intenção principal, que é a vida. Então, Jesus não desrespeita a cultura judaica. Pelo contrário, ele reafirma o valor da vida. E outra coisa importante: o Deus de Israel, Javé, é sempre um Deus perdoador. E por isso ele coloca na questão: vai, se eles não te condenaram, você pode ir.
eu tenho comigo que a gente poderia ficar o resto da noite aqui falando sobre esse tema, mas eu quero reafirmar, não há desrespeito por parte de Jesus da cultura judaica. Pelo contrário, ele valoriza o que existe de bonito na cultura judaica. Dando sequência, vamos falar um pouco então sobre a visão universalista. Vem então uma pergunta dizendo assim, sobre a visão universalista da missão da igreja, na igreja metodista, essa é uma perspectiva pessoal ou é adotada pela igreja metodista? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa corrigir aqui um equívoco de linguagem. Não existe perspectiva universal. Não, o tema não é esse, né? A missão é tema de Deus. Então, a salvação ela tem dimensões universais porque os cristãos compreendem que Deus é único para todas as culturas e para todos os povos. Nós, quando assumimos esse papel de crer que Deus é o Criador de tudo e de todos, nós assumimos também a responsabilidade de entender que Ele deseja salvar tudo e todos. Então, não é um universalismo, mas quem sabe compreender isso, a dimensão universal da salvação. Bem, quando você faz uma pergunta assim, pessoal, essa é uma pergunta sua, é uma postura sua ou da igreja metodista? Bom, primeiro, acho que é importante dizer que a igreja metodista tem uma declaração muito importante a respeito de missão. Ela diz assim, a missão da igreja metodista é participar da ação de Deus no seu desejo de salvar o mundo. Então, se você quiser conferir, está lá nos cânones da Igreja Metodista, né, logo no início na Constituição, no seu artigo número 3. E lá no parágrafo único desse mesmo artigo aí, diz assim, que a Igreja Metodista participa, então, dessa ação de Deus no desejo de salvar o mundo, com os cultos, com as orações, com a ação social, com a educação e assim sucessivamente. Então, não há discurso de salvação universalista. Existe salvação universal para todos e para todas. Como que ela se processa? Aí eu creio que nas aulas de teologia sistemática vocês devem ter estudado a soteriologia, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação se dá por intermédio da graça. E aqui eu acho que no nosso debate da aula passada, nós podemos então compreender. Quem salva? Quem salva é Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a compreensão dos cristãos. E como que isso se dá? Isso se dá pelo efeito da graça de Deus na vida das pessoas. E o ser humano, livremente, responde de maneira favorável ou não favorável. Então, eu espero que vocês tenham entendido e fique muito claro para nós que a intenção de salvar, em última instância, é de Deus. E eu quero reafirmar, Deus quer salvar, sim, todos e todas. Se todos e todas vão responder favoravelmente a esse desejo de Deus, isso está dentro de um universo chamado da liberdade humana. Porque se não tivesse esse universo da liberdade humana, não haveria necessidade nenhuma da experiência da fé e também das pessoas serem objetos da nossa evangelização, no sentido de que nós somos as testemunhas dessa graça de Deus. Então, não falamos em nenhum momento, acho que vocês não podem colocar aí nem palavras e nem compreensões na minha boca, né, de que estamos falando de salvação universalista. Não, existe sim uma intenção universal de Deus em salvar todos e todas. Agora, o direito da liberdade humana em optar, em escolher essa salvação ou não, aí eu acho que está muito claro para nós. Nós já vimos nessa aula a geografia do mundo, né? Onde que a semente caiu e ela frutificou para o cristianismo, né? A semente do cristianismo frutificou de maneira significativa nos espaços chamados mundo ocidental. Em outros espaços, ela não frutificou da mesma forma como frutificou, por exemplo, a doutrina muçulmana, o mundo judaico ficou restrito, o mundo do hinduísmo ficou restrito e assim sucessivamente. Então, quando nós colocamos o tema da cultura para o debate, nós estamos falando exatamente desse chão. Como que esse chão recebe a terra?
Então, parece-me que o grande desafio que a gente tem na evangelização é como que a gente torna o conteúdo do evangelho, porque isso é evangelização, conhecido e vivido para as pessoas que não têm o mesmo, ou não representam o mesmo terreno que nós representamos. Como que isso se dá, né? Bom, continuando. Quais são os argumentos principais para o Padilha debater aqueles temas a respeito da missão integral, como evangelização e discipulado, como a questão da cooperação e da unidade, e também as questões ligadas à justiça? Ele diz assim, o argumento principal de Padilha para a missão integral assim, é que o envolvimento rural se esqueceu das cidades. Isso é uma verdade no mundo latino-americano. A explosão urbana é um fenômeno mundial, que a América Latina ainda não deu conta enquanto evangelizadora. A missão urbana, portanto, é uma prioridade em todas as partes. A cidade, com todo o seu poder desumanizante, vê-se com clareza a necessidade de um evangelho com poder para transformar a totalidade da vida. Então, para Padilha, a questão da enculturação do evangelho para nós na América Latina está intimamente ligada à mudança de mentalidade que se deu culturalmente nos últimos anos, e em especial nos últimos 40, 50 anos. Tínhamos uma tradição rural muito forte, nossas mentalidades, nossa forma de ver o evangelho, de ver as práticas religiosas, estavam intimamente ligadas ao mundo rural, e quando isso se transporta para o mundo urbano, e o mundo urbano ele desumaniza todas as relações sociais, o evangelho ou a evangelização da igreja, numa perspectiva integral, não dá conta dessas questões. E por isso, então, Padilha desafia os cristãos latino-americanos a reverem os seus métodos de evangelização. E aí, então, ele coloca o tema da urbanidade, por isso a justiça é um ponto central também nas relações de Padilha. Por isso, a cooperação e a unidade é importante, porque o mundo rural tem essas categorias. O mundo rural é mais justo, né? Não estou falando agora dentro do mundo mais do mercado, né? Onde os debates das terras, a terra virou um grande capital, mas quando a terra não era só especulação imobiliária, ela era para a produção de sentidos da vida, a terra era mais justa, né? As pessoas colhiam da terra o produto para a sua sobrevivência, né? As relações eram mais cooperativas, as relações eram de mais unidade, e então, no mundo urbano, isso tudo desaparece. O mundo urbano ele é individualista, cada um se relaciona por si próprio, o mundo urbano não tem dimensões de cooperação, o mundo urbano rompe com as relações também de justiça. E aí então, Padilha diz, a América Latina precisa se encarnar numa missão integral para retomar esses valores. Assim sendo, no mundo que está se urbanizando rapidamente, a cidade é, sem dúvida, o símbolo do desafio que a evangelização e o discipulado colocam para a igreja. Porque há um mundo, uma igreja e um evangelho. A missão cristã não pode ser outra coisa que missão realizada em colaboração mútua. É necessário fazer muito mais para desenvolver modelos de solidariedade, acima das barreiras políticas, econômicas, sociais e culturais, e para estimular a colaboração mútua entre as igrejas. Então, esses argumentos da missão integral estão intimamente relacionados ao estilo de vida, à cultura, a como que as relações humanas estão se dando na América Latina. E é por isso que Padilha insiste em aferir na missão integral a retomada de valores como cooperação, unidade e justiça. Quais são os desafios, então, e implicações da missão integral da igreja? Os desafios sociais da igreja, diz Padilha. Não são poucos e nem pequenos os problemas sociais brasileiros e latino-americanos. A igreja evangélica brasileira tem o desafio enorme nesta área, ou seja, como que a gente articula presença onde a relação humana de reconhecimento de cidadania e de justiça se dá. O evangelho tem que estar aí. Nós não podemos divorciar essa realidade
das questões sociais do Evangelho. Se vocês quiserem conferir isso, eu recomendo que assim que vocês vão desenvolver logo depois a aula atividade, mas antes deem uma olhadinha no capítulo 25 de Mateus. Ver como que Jesus trata num processo de avaliação final do programa de discipulado dele. Quando as pessoas querem saber, e afinal de contas, fui aprovado na minha vida cristã ou não fui aprovado? E aí então ele vai ter um critério. Quem me acolheu, quem me socorreu, quem me acudiu, quem me hospedou, quem me pôs roupa, quem me deu alimento. Ele vai dizer, para esses eu tenho o reino eterno. Ah, mas a gente nunca viu o Senhor nessas condições, Jesus, como que isso se deu? Isso se deu quando nas suas relações cotidianas você desenvolveu com o seu próximo, com a pessoa que estava encarnada, inserida na sociedade onde você vive. Então, a missão integral diz, os problemas sociais são problemas da igreja. Segundo, os desafios eclesiais da igreja. O que significa desafios eclesiais? Os desafios sociais da igreja brasileira não são combatidos e vencidos como deveriam, porque falta vontade eclesiástica por parte da mesma, ou porque a liderança não se empenha, ou porque os liderados não se envolvem na obra. O certo é, se não chegarmos a um consenso, se não juntarmos forças, jamais sairemos do lugar comum. Então, a responsabilidade social da igreja não é uma tarefa isolada do A, do B, do deputado evangélico, do vereador evangélico. Não, é uma responsabilidade eclesial. Ou seja, nossas igrejas precisam assumir essa postura. Nós, os cristãos, precisamos assumir essa postura, porque é esse comprometimento com a responsabilidade social que promoverá as devidas transformações relacionadas à cooperação, à justiça e à unidade. Bem, caminhando para o final do nosso encontro de hoje, nós precisamos então reafirmar compromissos missionários. Então, nós podemos levantar a seguinte questão: e como revitalizar uma igreja para a missão? Acho que essa pergunta é intrigante, né? Ela é desafiadora. Em primeiro lugar, é preciso reconscientizar a igreja da sua missão no mundo. E em segundo lugar, é preciso conscientizá-la de que ela está no mundo para servir o mundo integralmente. Então, Padilha, ao concluir a sua reflexão sobre missão integral, ele vai dizer assim, bem, qual é o papel da igreja? Para que serve a igreja? E aí, então, é a reflexão. Qual é a nossa missão? Nossa missão é a evangelização. Nós temos a tarefa de tornar o conteúdo do evangelho prático, cotidiano, na vida das pessoas. Como que isso se dá? Isso se dá por intermédio do nosso testemunho. Isso se dá por intermédio do nosso envolvimento. Isso se dá por intermédio do nosso comprometimento. Padilha disse que essa revitalização é necessária. Enfim, o mais importante é que a igreja seja cientificada de que sua missão no mundo é integral. Essa é uma frase de Padilha. Evangelizar não é simplesmente distribuir folhetos, como alguns pensam, mas sim atender o indivíduo na totalidade, não é apenas colocar um programa de rádio ou TV no ar, mas entender também que as pessoas humanas têm necessidades. Por isso mesmo, a igreja nunca deveria deixar de se levar pela prática do paternalismo e assistencialismo paliativos, porém, deveria partir sempre para uma ação social, para uma responsabilidade social transformadora do indivíduo e da sociedade. E isso será não para a glória ou benefício da igreja, mas para a honra e a glória do Deus Pai. Em outras palavras, nós assumimos a responsabilidade de fazer com que a vontade de Deus aconteça na terra. Então nós concluímos a nossa aula hoje sobre o tema da evangelização, dizendo: evangelização é o conteúdo da missão, é tornar o evangelho vivido, vivenciado, praticado.
lembrando então da oração de Jesus. Que seja feita a vontade do Pai na terra, aqui onde a gente vive, onde a gente articula a nossa fé, assim como ela é feita nos céus. Uma boa aula, atividade para vocês, e a gente vai conversando sobre o tema da missão e da evangelização no decorrer da semana. Um abraço para todos vocês.